Bom dia a todos. Chegamos à reta final do nosso curso de extensão. Hoje eu estou gravando aqui para vocês a nona aula, a aula número 9, a penúltima aula, né? Cujo tema são as funções sintáticas abrangentes, complementares e adjuntas. Para esse tema, para esse tópico especificamente, eu vou indicar como bibliografia, como estudo bibliográfico, apenas o meu livro, né, que trata dessas terminologias, que abraça essas terminologias, né, que no caso são terminologias substitutivas. Então, no meu livro, Morfossintaxe do Português, da página 95, né? Aliás, pode começar na página 94, tópico 7. Então, você lê todo o tópico 7, né? Todo o tópico 7, que é o estudo do período simples. Com esses termos da oração, tá? Da página 94 até a página 117, tá? Muito bem. Esses termos da oração, né, a gente já sabe, ou se não sabe, é bom lembrar que a gente não mistura os conceitos de frase, oração, né? O conceito de frase é de caráter semântico, de caráter discursivo, ao passo que o conceito de oração é de caráter metalinguístico, de caráter gramatical. De modo que uma oração pode ser uma frase, mas pode também não ser. Ou seja, não há, digamos assim, associação perfeita entre os dois conceitos, né? Uma coisa é o conceito de frase, outra coisa é o conceito de oração. O conceito de período abarca os dois conceitos anteriores. Ou seja, para que haja um período, é preciso que aquela estrutura linguística seja também uma frase e uma oração, né? Tá bom? Então eu vou até rascunhar alguns exemplos, tal como eu tenho feito nas últimas aulas para vocês. Tá bom? Ou rascunha exemplos ou a gente deixa pro livro, né? A gente recorre mais especificamente ao livro. Bom, a parte que eu indiquei para vocês não trata desses conceitos de oração, frase, oração e período, né? Mas para sintetizar isso, a gente considera frase qualquer enunciado cujo sentido se possa depreender. É o que as pessoas chamam de sentido completo, né? Cujo sentido possa ser depreendido pelo interlocutor, né? Em termos completos, né? Sentido completo mesmo. A gente chama de oração uma estrutura linguística, uma estrutura da metalíngua, né? Uma estrutura linguística que gira em torno, ou cuja base caracterizadora é a forma verbal simples ou perifrástica. E a gente chama de período a frase. Veja aí que o conceito de período se associa ao conceito de frase, né? A gente chama de período a frase formada por uma ou mais orações. Se formar por uma oração apenas, essa oração se chamará ou chamar-se-á absoluta e o período se chamará simples. E se for formado, né, se formar por duas ou mais orações,
nós chamamos o período de composto, e esse composto pode representar uma subordinação, uma coordenação ou uma correlação, que é justamente essa tríade, né? Coordenação, subordinação e correlação, é o tópico da aula final, né? da última aula, que deve ser gravada também em breve. Tá bom? Então, logicamente, quando a gente fala em funções sintáticas abrangentes, complementares e adjuntas, nós estamos falando nos famosos termos da oração. A tradição gramatical costuma chamar de termos essenciais, né, termos integrantes e termos acessórios. Né? E esses termos, né, o vocábulo termo é de semântica também um pouco ampla, né? Mas quando se fala em termos da oração, fala-se na verdade em funções sintáticas. Por isso que eu substituí, né? Na minha proposta eu proponho que se retire, que não se utilize o vocábulo termo e que nós passemos a utilizar mesmo funções sintáticas, que são a realidade, né, da análise sintática do período simples. Então, funções sintáticas abrangentes, né, que são as funções sintáticas que abrangem o todo oracional, né, o sujeito e o predicado. Entendeu? Faz-se crítica, por exemplo, ao fato de se chamar o binômio sujeito e predicado de termos essenciais, já que nós sabemos que há muitas orações, né, inúmeras orações, onde não há presença explícita do sujeito, apresentando-se a oração, configurando-se a oração somente com um predicado, né? Então, se o elemento pode faltar na sentença, ele não deveria chamar-se essencial. Essa é a crítica que se faz à tradição gramatical, né? Então a gente chama de funções abrangentes, porque de qualquer maneira abrangem um todo oracional. Ou o sujeito e o predicado, ou só o predicado, né? É preciso lembrar que existem orações que tradicionalmente se chamam sem sujeito, ou seja, orações cujo sujeito, tal como o conhecemos, não existe. Mas não existem orações sem predicado. Toda oração contém ao menos um predicado, né? Todo período simples, né? Toda oração que também é uma frase, né, no caso. Então, as funções sintáticas abrangentes, só para a gente sintetizar essa parte, são sujeito e predicado, né? As funções sintáticas complementares, como bem diz a nomenclatura, né, são as funções, são os complementos verbais, o complemento nominal, né, o predicativo do sujeito, né, ou do objeto, dos objetos, né? E as funções sintáticas adjuntas são os adjuntos, obviamente, os adjuntos nominais e verbais, o agente da passiva, que eu incluí entre as funções adjuntas, né? E além dessas funções, existem os termos à parte, como por exemplo o vocativo, né? E os vocábulos e locuções denotativas. A gente vai ver isso com mais calma agora nesse próximo áudio, né? Nessa próxima parte da aula.